que assim é melhor, porque aqui eu posso... Fala, pessoal! Tudo tranquilo com vocês? Estamos começando mais um vídeo aqui para o nosso canal e eu já tenho aqui do meu lado um convidado super especial, que é o Samuel Lins Souza, um cara que eu posso dizer assim, que é meu amigo virtual, porque eu já converso com o Samuel há muito tempo, mas a gente ainda não se encontrou, né, Samuel? Eu acho que em alguma festa no passado a gente deve ter se encontrado, mas depois que a gente realmente começou a manter contato pela internet, a gente não se encontrou, ainda não deu certo, né? Isso mesmo. Deixa eu explicar para o pessoal aqui. Esse quadro que vocês estão assistindo agora é um quadro específico sobre viagens. Eu costumo chamar de conversa de viajante. E o Samuel é o segundo convidado desse quadro. O Samuel está morando na Alemanha, certo? E eu vou fazer umas perguntinhas aqui para o Samuel, para que as pessoas tenham algumas informações a respeito da experiência dele como viajante. O Samuel está morando em Hamburgo agora, certo, Samuel? Isso. Uhum. Então, pronto. Já falei demais. Agora eu vou passar a bola para você. Você vai se apresentar para o pessoal, falar um pouco o que tu estás fazendo na Alemanha, se possível, fala da tua profissão, qual é o teu trabalho aí. E depois que tu terminar essa tua apresentação, para o pessoal te conhecer melhor, a gente vai fazer esse bate-bola aqui que eu já preparei e vou te colocar em umas enrascadas bem interessantes aqui. Pode deixar, bora ver. Bom, meu nome é Samuel Caleb Lins Souza, nascido em Belém, tenho 30 anos, sou metade alemão, metade brasileiro. Vim para cá com meus 19 anos, terminar meu ensino médio, fiz o vestibular alemão, fiz antes o vestibular no Brasil, mas não quis fazer faculdade aí, então vim para cá, fiz o vestibular aqui, sou formado em psicopedagogia, não satisfeito, comecei a estudar também ciências da religião e política. Show de bola. Esse aí, meu amigo. Samuel, é o seguinte, Samuel. Eu sei que você é um cara que, assim como eu, é apaixonado por viagem, certo? Muito, E é muito. justamente por isso que você está aqui comigo hoje batendo esse papo. Eu vou começar a te fazer umas perguntas e com certeza tu vai ficar em dúvida, porque eu sei que tu tem várias opções aí, tu vais lembrar de histórias, aí tu vai querer comentar, enfim. Posso começar esse bate-bola? Pode mandar. Bom, primeira coisa que eu vou te perguntar, que tipo de viagem, Samuel, tu mais gosta de fazer? Porque tem aquela pessoa que gosta de praia, tem aquele cara que gosta de excursão com família, tem aquele que gosta de viajar sozinho. Eu conheço um amigo que só viaja de cruzeiro. Ele disse, não, nenhuma viagem presta, só cruzeiro. Então, cada um tem seu estilo, né? Mochilão, por exemplo. Qual é o teu estilo preferido, Samuel? Vou te dizer que se me colocar num avião, seja de Hamburgo a Frankfurt ou Belém, Rio de Janeiro, eu já estou feliz. Tá feliz. Eu estou assim também. E isso começa quando eu tinha 4 anos de idade. Eu até escrevi um texto esse ano, por exemplo, porque eu tenho uma mania de colecionar chaveiros de todos os locais que eu vou e de todos os países ou cidades. Eu já Isso, sou imã. isso, quase isso. Essa coleção eu nunca tinha aberto, porque é uma coleção bem privada. Eu coloquei esse ano só no Instagram e no Facebook, porque começou quando eu tinha 4 anos essa história, por causa que a minha mãe viajou a trabalho, na época, a antiga Varig, ela trabalhava na Sociedade de Direitos Humanos e para uma organização alemã dentro do Brasil, e ela teve que viajar a trabalho. E aí eu fui buscar ela no aeroporto, e naquela época eu me lembro muito bem que o aeroporto de Belém ainda não era esse aeroporto todo sofisticado, você podia ver o avião chegando e tudo mais. E quando o avião da Varig, a antiga Varig, chegou no pátio de Belém,
eu pude ver ela pelaquela janela descendo. Dali, cara, eu me apaixonei por avião. Então, para mim, uma viagem de avião ou de trem, que é a minha segunda paixão, pode me colocar que eu tô indo. Seja só mochilão, tô dentro. Uma das coisas que eu mais gosto desse tipo de bate-papo que a gente está tendo aqui são justamente arrancar da pessoa que está convidado, no caso, esse tipo de história. São histórias simples, mas que assim, elas são carregadas de paixão, né? Aquela emoção. Você lembrou bem, você foi lá fundo, aí você lembrou do avião chegando, aquela situação toda da tua mãe. Muito bacana isso, cara. Eu também sou do teu time. Para mim, qualquer tipo de viagem me agrada. Lógico que pela facilidade eu acabo viajando mais de mochilão, né? Que acaba sendo mais barato. Mas se me colocar no avião de qualquer jeito, até de cabeça para baixo, eu vou. E até é mais prático, né? Viajar de mochilão. Tipo, eu também tenho altas viagens que eu faço de mochilão, assim, porque eu tenho quase 2 meses de férias ao ano, então 3 eu pego juntas, o resto eu separo, então as outras que eu separo, assim, eu pego uma semana, roupa na mochila e vamos embora. E você estando na Alemanha é tudo muito mais fácil, né, Samuel? Vamos falar sinceramente, né? Porque você dá 3 passos, você já está numa cultura totalmente diferente, num país totalmente diferente, uma paisagem totalmente diferente. Isso é o que mais me encanta na Europa, é justamente isso, né? Isso. A minha cidade natal, né, onde na Alemanha não é Hamburgo, é Osnabrück, que é uma cidade super antiga e é uma cidade super antiga mesmo e bem histórica, porque lá foi assinado o contrato da Guerra de 30 Anos entre cristãos e evangélicos, católicos e evangélicos, perdão, e lá, por exemplo, fica 3 horas da Holanda. Tipo, sempre quando eu tô lá, pego às vezes um trem, em 1 hora e meia tô na Holanda. Imagino que seja também muito perto da Dinamarca, né? Um pouquinho perto de Luxemburgo também, Bélgica, por E aí, né? Paris também, tipo, Paris fica 5 horas de trem direto. Nossa, já pensou? Aqui no Brasil, que o Brasil é um país, né, do tamanho de um continente, se a gente pudesse ter essa... Porque, assim, viajar dentro do Brasil é legal, eu não tô falando que é ruim, mas eu acho É, sensacional essa sensação, essa experiência de você andar um pouquinho e mudar completamente o visual, mandar a língua, a cultura, as pessoas, tudo. Eu acho sensacional essa experiência. é verdade, por exemplo, 4 horas, por exemplo, de Hamburgo, você faz 4 horas no trem de alta velocidade, Hamburgo-Berlim, ou seja, você vai do norte da Alemanha ao sul da Alemanha. 4 horas a gente faz Salinas, por exemplo, Belém, Sim. Salinas. Isso para mim, às vezes é meio que quando eu tô aí, por exemplo, em Belém, que eu amo, vale ressaltar, amo estar no Brasil, tu me conhece, sabe que vira e mexe todo ano, tô aí ou Natal ou julho, né? Não tô agora por causa da pandemia, mas amo quando a gente pega o carro e vai Belém, Salinas e fica aquelas 4 horas. Também amo quando eu tô num trem de alta velocidade, Hamburgo, Munique. Tipo, é meio louco, é meio incabível isso às vezes na cabeça, mas é quando falou, essa experiência é muito louca, é muito bom. Olha, só para. Eu vou fugir um pouquinho aqui do tema, mas é porque o interessante do bate-papo é esse, né? Viajar é tão legal, mas tão legal, que vou te dar um exemplo. Eu estava tocando numa cidade do interior do Pará, chamada Portel, uma cidade super simples, na ilha ela fica de frente para a Ilha do Marajó, uma cidade bem, bem simples mesmo, não tem nem estrada para lá, você só chega de barco e tal. Aí, um belo dia, eu estava já aqui em Belém, né? Eu estava aborrecido com alguma coisa, com algum problema particular e tal. Aí eu fiquei pensando assim, cara, eu fiquei desejando tanto estar ali naquele hotel que eu tinha me hospedado, em Portel, de frente para o rio, comendo aquele peixe frito que eu tinha comido. Cara, e se tu me oferecesses aquilo na hora, no momento que eu estava desejando aquilo,
Assim, eu trocava o Japão, eu trocava a Austrália, porque eu estava querendo aquilo na hora, né? São as lembranças que a gente tem, viajar, sentir cheiros, ver pessoas, ver... Enfim, toda viagem para mim tem seu valor. Pode ser no interior, pode ser perto, pode ser longe. Como tu falaste, né? Parece um pouco louco comparar, né, Salinas com Munique, mas é a pura realidade. Samuel, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou te pedir que tu faça um top 3 de lugares que tu ficaste muito feliz em conhecer. Que tu chegaste e disseste assim, poxa vida, valeu muito a pena ter vindo aqui e que tu não esqueces. 3 lugares, no top 3. Tá. Primeiro foi Veneza, porque eu estava passando... Foi em 2001, eu tinha 21 anos. A gente estava na Itália, eu, minha prima e meus tios, de férias, assim, só sem família. Então, do nada, eu e minha prima, a gente saiu e tal, foi passear, depois quando a gente voltou, meu tio de surpresa. Arruma a mochila de vocês, que a gente vai sair agora. Aí eu falei, pra onde? Ele falou, surpresa. Minha prima e a gente ficou assim, tá bom. A gente não sabe colocar, colocou assim, tipo, o iPod, livro, câmera fotográfica. Na mochila, de repente, a gente entrou num trem. A cidade que a gente estava na Itália era uma hora de trem de Veneza. De repente, não falou nada. A minha prima, na época, ela sabia um pouco de português, não conseguiu ler direito, porque todo italiano. Quando eu falei, não acredito que a gente vai para Veneza. Aí, quando do nada, o trem começa, tem uma hora que o trem começa a andar e tu vê água lado direito, água do lado esquerdo, aí fala, putz, a gente vai para Veneza. Show de Essa é bola. top 3. Top 1 top 2 é Madrid. Madrid para mim foi incrível, porque eu estava na minha cidade natal, na Alemanha, e a gente tem o costume de dizer que ela fica num buraco, porque ela fica num buraco e ao redor são 3 montanhas. E quando a chuva vem de Amsterdã para a Holanda, é a cidade que mais chove na Alemanha. Então fica assim frio. Tipo verão, a gente tinha 16 graus e eu tinha marcado com uma amiga da gente viajar para Madrid. E aí eu saí assim, com 16 graus, peguei o avião, né? Tem um voo direto da minha cidade para Madrid. E aí a gente chegou lá meia-noite, que quando eu saí do voo, eu falei, uau, eu acho que eu tô no Brasil. Aquele calor. Pera! Tipo assim, deixei os 12 graus do verão alemão para ir para 30 graus de Belém, do Brasil. Foi assim o máximo. E fora que o estilo de vida de Madrid, as pessoas começam a viver a vida noturna bem tarde, a partir das 23 horas, 10 horas, né? 10 horas da noite começa. E era meia-noite, todo mundo assim estava no centro de Madrid, saindo, nosso hotel era bem no centro de Madrid, no sol. E eu sei que eu falei com a minha amiga, eu falei assim mesmo, a gente tá cansado, falou que a gente ia dormir no hotel. Não, bora descer e bora curtir Madrid. E a gente não tinha programado, a gente ficou até no outro dia, 4 da manhã, em todas as festas de Madrid. Foi assim. Foi bem legal. E no outro dia tinha pique para andar, tomar cerveja, sangria, ir nos museus de Madrid e tudo mais, né? Foi uma energia muito boa.
E a primeira que eu mais gosto é Amsterdã. Amsterdã. Eu amo ir para Amsterdã e porque eu tenho uma bicicleta holandesa, então eu escolho um trem, como eu já disse, moro bem perto na minha cidade natal, moro bem perto de Amsterdã, e sempre quando eu estou lá com a minha família, com minha outra parte, minha família alemã, né? Estou visitando minha avó, minhas tias, minhas primas, então eu sempre dou um pulo em Amsterdã, pego a minha bicicleta da casa da minha avó e vamos embora andar nos parques de Amsterdã. Para mim é muito legal. Assim, a parte sul de Amsterdã é o que mais me encanta. No Parque da Vitória e no museu e na casa de Van Gogh, andar ali de bicicleta para mim é. Faça sol, chuva. Eu digo que eu já fui em todas as estações do ano em Amsterdã, inverno, verão, outono e primavera, e sempre eu fico na parte sul de Amsterdã, e sempre com uma bicicleta e sempre andando por ali, porque eu amo. Olha, eu não conheço Veneza, né? Eu não posso comentar, tenho vontade de conhecer, mas Madrid, Amsterdã, realmente é coisa de louco, cara. Eu tive uma experiência assim de 3 dias em cada uma delas e eu fiquei enlouquecido, né? Amsterdã é um negócio assim, não dá nem para explicar. E o que eu mais gostei é que tudo se concentra ali, né? A cidade é grande, mas tudo se concentra ali onde tem aquelas ruazinhas, os riozinhos lá, as pontes e tudo mais. Dá para você subir e descer, você vai lá embaixo, aí depois sobe de novo um pouco mais ao norte, né? Onde fica ali já o mar. Nossa, sensacional, muito legal mesmo. Eu acho O bacana que, ouvir essas histórias. desculpa te interromper, Ivan. O que eu digo, Veneza não é legal no verão, porque é cheio de turistas, cheio de cruzeiro. Nossa, a Imagina. cidade e é lotado, mas a gente deu para curtir bastante. Até porque, por exemplo, na época meus tios falaram assim mesmo, tá, a gente está em Veneza, agora a gente vai fazer o seguinte, vocês dois se viram, vocês sabem falar inglês, você também sabe falar português e espanhol, então eu vou para cá com a minha esposa, né? E quando der umas 5 horas, a gente se encontra na estação central de trem. Deu pra gente curtir bastante Veneza, mas é cheio demais. Tipo assim, no verão, eu, hoje em dia, com a minha idade, eu não voltaria no verão para Veneza. Tipo, iria outono, porque já é bem menos gente. Aí dá para curtir mais, né? Isso. Agora, Samuel, eu vou te perguntar um top 3 de lugares que tu ainda pretendes conhecer, que está naquela tua wish list. Okay. My wish list. Tens muita vontade de conhecer. Tá. Ásia. Ásia. As Ilhas Maldívias e Dubai. Dessas aí também não tenho nem o que comentar, porque eu também não conheço, mas vontade não me falta. Dubai, por causa que, como eu estudo meu terceiro estudo, meu terceiro bacharel é em ciências políticas e sociologia, né? E religião, então eu quero muito conhecer e vivenciar essa combinação islâmica com a parte nossa, eu tenho que pensar agora, peraí. Com a parte Eu entendi oeste, o que quisesse falar. com a parte oeste, o ocidental, o ocidente, né? Porque eu tenho amigos assim de Dubai, mesmo que nasceram lá e que foram mandados assim para estudar na Europa, porque para quem não sabe, quem vem estudar na Europa, por exemplo, um internato e a gente se conheceu nesse internato, né, fazendo o vestibular alemão e assim, super amigos mesmo e
eles são, eu posso dizer como eu, tipo assim, tem a fé deles, do Islã, mas eles se comportam totalmente moderno, com temas assim, às vezes que tu pensa, cara, não é isso que a mídia vende. Então, eu já disse assim que eu quero passar um mês, no máximo, em Dubai, para conhecer e sentir essa Essa mistura, essa né? isso, essa mistura. Eu tô meio pensativo nas palavras porque assim, aqui são 7 da manhã, então eu tenho que fazer tipo alemão e português, 7 da manhã às vezes não funciona. Mas que bom que eu ainda não soltei nenhuma palavra assim em outro idioma, que às vezes Fica acontece. tranquilo. Eu ia te perguntar isso, inclusive, se tu tens dificuldade, assim, na comunicação, né? Porque eu imagino que tu tenha contato com vários brasileiros todo dia, né? Parentes e tudo mais. Mas aí, se tu tá sentindo alguma dificuldade, porque realmente o alemão, meu amigo, não é fácil, né? Para a gente não é fácil. Aí o cara que já aprendeu, se tentar administrar isso aí, não, deve ser bem complicado. Eu te digo assim, olha, quando eu tô aqui, tipo, se é umas 10 horas da manhã, eu consigo administrar bem os dois idiomas na minha cabeça. Até os três, porque, por exemplo, por ter bastante amigas do México e da Colômbia, que também estudaram nesse colégio internato, e outros também, como eu falei, de Dubai, que eu converso também em inglês, então eu consigo administrar os quatro idiomas a partir das 10 horas da manhã bem. Se tu me pega nesse horário cedo, é, eu estou falando português automático, mas quando se eu tiver que pensar numa palavra específica, eu vou demorar porque eu vou ter que buscar, né? Porque a língua que eu terminei de falando à noite foi o alemão, a língua que eu assisti o alemão, então, então fica meio complicado. Até quando, por exemplo, eu estou em Belém, que eu chego, a primeira coisa, quando vão me buscar no aeroporto, me dizem assim mesmo, eles me dão um abraço super forte para dizer: você está agora no Brasil, você não está na Alemanha, você não tem que manter a distância de um braço entre a pessoa e você. E a primeira coisa que eles fazem é o choque, tipo que eu tenho automático, que é, por exemplo, de ver uma faixa de pedestre passar e eles pegam e me puxam e dizem: você não está mais na Alemanha, Samuel. Acabou-se. Tipo, aquilo tem que parar e ver que o carro está andando. E fora, e aí uma semana assim fora do ar, que tu precisa se encontrar, mas aí é bem legal. Por exemplo, a esposa do meu pai, às vezes ela acorda assim 5 da manhã para tomar água, aí ela me vê assim: Samuel, tá tudo bem contigo? Eu tô na cozinha já, acordado, comendo. Aí ela: tá tudo bem contigo? Não tá, é só o fuso horário. Ela falou: tá, vai dormir, meu filho. Eu falei: depois, Não dá. porque tu fica doido. Sensacional, sensacional. Se algum momento aqui eu falar muito rápido, por favor, pede para eu repetir, não tem problema nenhum, tá Pode bom? ficar, tá bom. Bom, a próxima que eu vou te perguntar é um lugar que tu recomendas, né? Tu já falaste 3 lugares que você ficou muito feliz de ir, e agora um lugar que tu recomenda. Aquele lugar, assim, todo mundo na face da Terra precisa conhecer este lugar. Tá. Bom, como são mais de 30 lugares que eu já visitei, vai ser meio difícil, né? Porque eu estava até contando, tipo, pandemia, não vou poder sair, então eu vou começar a fazer uma curação das minhas fotos, de alguns locais e tudo mais. Então eu cheguei a contar, são 30 lugares, desculpa, são 30 lugares visitados. Primeiro, Brasil. Vamos começar pelo Brasil, tipo, Rio, Recife, tipo, Rio, aquela parte turística do Rio de Janeiro, Corcovado, Copacabana, né? Recife, Porto de Galinhas, que eu amo demais. Salvador, Salvador com aquela energia, aquele axé, aquele dendê.
Vatapá. Tenho amigos assim de Salvador aqui, então toda vez que eles vão cozinhar, eu falo: se tiver comida baiana, eu tô dentro. Se não tiver comida baiana, eu não vou. Aí eles cozinham e é muito gostoso. São Paulo. Uau! Que mais? Belém, Marajó, Ilha do Marajó, que eu amo demais. Por exemplo, Joanes, Soures, Salinas, Bragança, Marudá, a Orla de Coraci. Comprar várias. Por exemplo, eu tenho várias coisas aqui que eu sempre que eu trago, que eu vou na Orla de Coraci, trago e dou de presente para vários amigos, arte marajoara, né, bem paraense, patchouli também. Agora, fugindo do Brasil, vamos lá, pegou um avião em São Paulo, embarcou em Madrid, Londres, Suíça. Suíça, que eu acho muito legal. E Amsterdã, Berlim. Bom, Sim. aí tu deste um show, né? Assim, tipo, é meio difícil, mas assim. É difícil, lógico. Mas um mesmo, eu diria Berlim. Berlim. Porque sempre, quando eu faço essa pergunta, é porque às vezes a gente está viajando e a gente pensa assim: nossa, todo mundo devia ver isso aqui. Isso aqui é sensacional, é algo imperdível. Devia ser proibido as pessoas não conhecerem isso aqui, entendeu? Muito bacana. Berlim realmente é de outro mundo, né, cara? A história ali, você respira aquela coisa, nossa, é incrível, incrível mesmo. Muito Eu bacana. amo Berlim, para mim é incrível. Amo, Eu fiquei amo de muito paixão. emocionado quando eu fui a pé para o portão de Brandemburgo, né? E eu estava com o celular na mão, tentando achar, né? E eu lembro que eu dobrei uma esquina e eu já dei de cara, assim, com aquela coisa. Nossa, fiquei muito emocionado ali, cara. Foi uma experiência, assim, que eu nunca vou esquecer, né? Sim, Enfim, é mandou demais. bem. Ó, a gente fica pensando. Já vi pensando, tu já contou essa tua experiência do Portão de Brandeburgo, já veio outras experiências minhas no Portão de Brandeburgo e é muito bacana. Berlim eu já estive acho que umas 10 vezes em Berlim e sempre que eu posso eu fujo, assim, vou embora para Berlim no final de semana, que é demais, Ô, inveja. é demais. Inveja boa. Agora, Samuel, tu vai me dizer o seguinte: tu falaste um lugar que todo mundo precisa ir, né? Que tu recomendas, né? Você falou Berlim, citou, fez as citações especiais. Aí, achei legal você falar também da Ilha do Marajó, muito bacana. Agora, tu vai me dizer um lugar que tu não recomenda em hipótese alguma. E não vale ficar com medo do pessoal vir aqui embaixo te xingar. Como? Suriname. Suriname. Suriname? Sim. Eu tenho uma experiência horrível ali. Assim, no aeroporto de Suriname. Eu tenho uma experiência no aeroporto de Suriname. Porque, assim, antes de existir esse voo que existe agora para as pessoas, Belém, Portugal, 7 horas, que você sai de manhã, chega à noite, você não sofre muito, porque, na verdade, eu estou mais acostumado a sair de Frankfurt para São Paulo, tipo, são 15 horas de voo. Eu me sinto mais seguro fazendo isso do que essa rota ainda de Belém, Portugal, apesar Frankfurt, de que tem. Lisboa, Lisboa, Belém. Isso, Frankfurt, Lisboa, Belém. Eu tenho ainda um certo receio nisso, por causa que eu já fiz um voo super rápido, que foi pelo Suriname, que eu vou já contar. Tenho uns amigos da minha família, por exemplo, alemães, que vão todos os anos para o Brasil, para Belém, eles fazem essa rota direto, Frankfurt, Lisboa, Lisboa, Belém. Sai aqui de manhã, às 10 da manhã, chegam 10 da noite em Belém.
Inclusive, eles até brincam comigo, por que tu não vem por essa rota? É menos. Falei, não, deixa eu ir pelo sul, porque eu chego no Rio de Janeiro, fico 10 horas lá na praia de Copacabana, encontro meus amigos e vou depois para Belém. Suriname, eu detesto. É, para mim, o aeroporto. Eu tive uma experiência naquele aeroporto terrível, que eu tive que ficar trancado 12 horas naquele aeroporto esperando um voo. Porque foi assim, eu embarquei numa segunda-feira, porque é um voo que dura 5 horas para a Europa. Se tu for contar assim, tipo, isso para quem viaja sabe que isso não é nada. 5 horas você já está na Europa. Eu saí de Belém. No total, se você for contar Belém e Suriname, que é 1h30 de avião, então 6 horas e meia total de voo, isso não é nada. Quando a gente olhou a minha passagem, eu falei, tá. Eu falei, nossa, vou ter que ir por São Paulo ou por Recife para a Europa. Aí teve aí na busca, né, a minha agência de, de, de viagem falou assim, olha, a gente acabou de encontrar um voo super em conta, por $400, isso não é nada, saindo $400 na época, saindo que dava 200, dava, não dava muito, R$ 500, alguma coisa assim. Saindo de Belém para Suriname, Amsterdã. Tu vai sair na segunda de noite, depois tu pega o voo e já tá em Amsterdã. Eu falei, nossa. Falei, tá, tudo bem, então bora lá. Só que aconteceu o seguinte, nem a Suriname Airlines, ela não deu as informações diretas para minha agência de viagem e tal. Eu entrei no voo, tranquilo, Belém, Suriname, Airlines, tá. Quando cheguei lá, você tem que passar pelo aquele trâmite, né? Como todo estrangeiro em novo país, você tem as filas para pessoa local e para pessoa estrangeira. Eu fui, passei pela fila de estrangeiros e falei, I am a translator. Tipo, eu sou translado, né? Eu não preciso receber Não vai carimbo descer nenhum, eu do só tenho país. que ir pra sala, tenho que ir para uma sala esperar meu voo. O policial me olhou assim com uma cara, tipo assim, hã? Cara, eu acho que ele nunca tinha visto isso, sei lá das quantas, eu não sei. Olhou assim pra mim e falou, hã? Aí eu falei, you speak German? Porque eles falam holandês, e holandês é semelhante ao alemão. Eu não sei falar holandês, hoje em dia eu já tô aprendendo, de tanto ir bastante pra Holanda. Aí ele falou, I understand. Gente, tá saindo em inglês já. Aí eu falei, ok. Ah, Aí eu falei com ele em alemão, assim, bem pouco, né? E aí ele ficou assim, totalmente, hã? Aí eu peguei, já tinha falado com o pessoal, com as aeromoças, né, do voo. Aí tinha uma com que eu falei, tava na hora passando por perto de mim, eu falei, desculpa, você pode explicar para ele? Ela falou, sim, claro, a gente tinha esquecido totalmente. Você tá indo para Amsterdã, você tá em trânsito, você não tem que passar por aqui. Desculpa, a gente esqueceu. Já começou assim, tipo, pela falta de organização da companhia aérea. Eu já Sim. fiquei assim, bem estressado. Eu falei, tá. Mas mesmo assim, o Bamida, começou a discutir com ela e pegou. Bamida, ó, já saiu em alemão, tipo, bem rápido. Bamida, em alemão, é policial, tipo, de, de guarda. Fica tranquilo. Com ela, pegou meu passaporte e deu um carimbo de 3 meses. Tá. Como se eu fosse ficar no Suriname. Eu falei, já fiquei assim, tá, não discute, vai-te embora. Né? Aí ela foi me acompanhando. Tá. A história é o seguinte, tentando resumir, eu tive que pegar minhas malas, da onde eu entrei. Aí um policial do meu lado me escoltando.
pegou as minhas malas. Eu, na verdade, não peguei minhas malas nem nada. Foi assim, pegou minhas malas. Temos que dar uma volta enorme saindo. Eu não sei nem como é que tá esse aeroporto agora, nem me interessa saber, porque eu detesto, né? Não. Tenho amigos que já foram, mas eu detesto, assim, não tenho nada contra o pessoal. Não vão, pelo amor de Deus, não venham querer dizer que eu sou racista, mas eu detesto por causa dessa experiência de voo. Eu detesto, assim. Já teve, tipo, a minha família, tu quer me perturbar? Por exemplo, quando a gente se encontra aqui no Natal, né? Que vem algumas primas minhas da Suécia e fala assim: a gente tá indo pro Brasil, a gente acha que a gente vai pro Brasil, mas não pelo Suriname. Tipo, tu quer me perturbar, tu quer tirar graça comigo, coloca o nome, o voo, o aeroporto de Suriname, que tu me deixa assim totalmente. Vocês estão vendo minha reação totalmente diferente do início do vídeo para agora. Tive que dar uma volta enorme com um policial do meu lado, assim, eu. Tipo, o que esse cara tá pensando? Não sei o que, só comigo. E você, nessas horas, é melhor você manter assim, a calma, tipo, sei lá. Eu falei, deixa eu colocar um mantra aqui, peguei. Na época era Discman e tal, peguei meu Discman, coloquei um mantra assim, comecei a ouvir, tipo, relaxa, aí tum, tum. Aí tá, aí a gente entrou numa outra parte do aeroporto, ele abriu com a chave, eu fiquei assim mesmo, puta que pariu, perdão pela palavra, gente. Falei, que merda é essa? Porra, tô parecendo num filme de John Tarantino, ou sei lá, vão me trancar aqui alguma coisa. Aí daí abriu a porta, entrou, pegou o carrinho, colocou as minhas malas lá. Aí ele falou: eu vou sair agora, vou te trancar aqui dentro. Mas, porém, eu vou esperar o outro policial chegar, vai ficar na cabine ali de vidro e depois eu saio. Eu fiquei assim, te dá um pânico, cara. Nessa hora eu falei, eu fiquei assim com pânico e não estava funcionando o celular, Ah, não tinha o nada chip de de lá. eu assim mexendo já nada de chip internacional funcionar, nada de celular não funcionar, nada de eu fiquei assim, tipo, respira, 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 respira. Eu falei, merda, o que que tá acontecendo? Aí tu já começa a pensar a mesma coisa, assim, será que começa a imaginação começa a fluir? Isso é o pior, né? Tu tem que manter um autocontrole. Eu falei, respira, tá. Respirei fundo, aí depois eu peguei. Aí, de repente, houve um barulho, né, na sala que tinha um banheiro, ele me ficou um banheiro, aí sai um americano também que estava na mesma situação, que tinha que pegar também um voo sobre Miami e estava lá também como translado nessa mesma sala. Aí tá, eu conversei, a gente começou a conversar e tal, né? Ele falou, ah, você é do Brasil? Eu falei, sim, claro, eu tô indo para onde? Para Amsterdã, mas eu não vou ficar em Amsterdã, eu vou ir para a Europa, para minha cidade natal, que é tipo 3 horas, então é em conta, tipo, é super em conta fazer esse voo, né? Aí a gente conversou e tal. De repente saiu o horário de voo do cara para Miami, ele foi, o policial veio, buscou ele e levou ele, né? Aí eu já fiquei mais tranquilo, falei, ah tá, vou ter que ficar aqui. Nisso, acontece que nesse ficar aqui, eu tive que esperar 12 horas trancado nessa sala. E eu falei, nossa, o horário de voo de 5 horas, Amsterdã, Suriname, Amsterdã, nunca mais na minha vida, porque ficar trancado 10 horas, 12 horas dentro de uma sala é um saco. Eu sei que eu peguei, aí ele me buscou, né, me levou e tal, e aí eu estava super cansado, fiz o check-in, sentei na minha cadeira no voo e falei, só quero que esse voo decole e eu quero ir embora. Tá, detalhe. Chegou em Amsterdã, falei, bom, agora tá tranquilo e tal. Não tem problema. Não sei se vocês estão me vendo, deixa eu colocar aqui, porque a bateria do celular também vai descarregar.
Aí, tá, cheguei no aeroporto de Amsterdã, no Schiphol. Aí eu falei, tá, tranquilo, agora minha família... Tá bom. Quando eu tô saindo, aí do voo, o cara fala assim, stop. O policial de Amsterdã, já falei assim mesmo, merda, o que que tá acontecendo? Resumindo, aí tá, 3 barreiras de cachorros pro pessoal sair do voo. Eu falei, tá, Meu Deus. Amsterdã, droga, não sei o quê. Tá pensando que o tráfico de droga nesse voo deve ter horrível, né? Já fiquei tranquilo. Tá, nessas coisas assim, tipo, como meu tio aqui na Alemanha, ele era policial, que hoje em dia ele é aposentado, e ele era policial de uma autarquia aqui na polícia, né? Ele já tinha me explicado mais ou menos antes da viagem, essas coisas, tudo mais, como é que funciona, tudo mais. A gente sempre conversa e tudo mais, ele já tinha me explicado como é que funciona o trabalho da polícia na Europa e tudo mais. Então, aí eu peguei e fiquei, tá. Aí o primeiro cachorro não se moveu, o segundo cachorro não se moveu, o terceiro cachorro não se moveu, porque eu não tinha nada mesmo. Eu passei direto. Teve outras pessoas que o cachorro só balançava o rabo e já jogavam pro lado. Eu não, passei direto e tal. Aí aconteceu que o cara foi me olhar assim, né? Aí na última barreira, né? Porque esse voo é um voo especial. Aí na última barreira, já para pegar as malas, né? Que é a barreira para quem vem de voo, por exemplo, Brasil e Amsterdã, passa só por essa última barreira, não passa por essa outra barreira, essa primeira barreira que eles fizeram lá no voo. O cara abre meu passaporte e olhou assim mesmo. 3 meses de estadia no Suriname e pô, acabou de viajar de lá, como é que é isso? Aí eu expliquei toda a história e falou, não, desculpa, tem alguma coisa errada aí. Me levou pro lado, falou assim mesmo, procura a bagagem dele. Aí começaram a procurar minha bagagem e tal, aí chamaram, eu falei, olha, cara, pra tu ver que eu não tô mentindo, chama a minha família que tá aí fora, meu tio é policial e tal, e os outros são todos funcionários do Estado, alemão, não tem nem aí, tá bom. Começaram a chamar. Aí meu tio só escutou meu nome e falou assim mesmo, deu cagada. O que aconteceu? Aí ele vem como policial oficial. Ele tava no dia de folga dele, teve que entrar como policial oficial dentro do aeroporto. Para ele foi o máximo, assim, tipo, ele tava adorando, porque ele adora fazer essas histórias, né? Viajar, fazer isso. Aí ele entrou e falou, tá. Aí conversamos lá com o cara e ele falou assim, olha, porque é o seguinte, se tu tava só fazendo translado, o policial no Suriname não tinha que ter te dado um carimbo de 3 meses no teu passaporte. Ele não tinha que ter feito nada. Então a gente só está fazendo agora os trâmites, porque é uma coisa meio incabível que ele acabou de fazer, o erro dele, e a gente tem que procurar para saber se não está trazendo droga. Eu falei, puta merda. Eu trazendo droga, meu tio olhou para minha cara. Eu jamais, se eu fosse jogar poker contigo, eu sabia que se tu tá falando ou não, porque tu não consegue mentir. Aí eu falei, pois é. Aí eu falei, então tá, faz o teu trabalho. Aí ele fez o trabalho dele, depois aí falou, desculpa e tal, né? Foi por causa desse erro. Por causa desse erro, eu jamais volto nesse país, eu jamais piso nesse aeroporto, porque foi o barato de $400 de voo de 5 horas que eu tive uma dor de cabeça. Nunca mais. Olha, e eu vou Foi. é assim, a experiência, né, ela é tudo na nossa vida, né? Se a nossa experiência não for boa, não vai ter nada que eu te fale que vai te convencer do contrário, né? Porque a tua experiência foi péssima. Eu não conheço o Suriname, mas eu vou te admitir que eu tenho muita vontade de conhecer, porque eu sou um pouco frustrado que teve um contratante meu que ele tinha uma revista para brasileiros lá em Paramaribo, né, que é a capital do Suriname. E ele queria fazer uma festa comemorando 1 ano da revista, ou 2 anos, eu não lembro agora. E deu tudo errado para eu ir para lá. Não rolou, entendeu? O cachê era bom, ia ser um final de semana ótimo, ia ser um final de semana festivo lá no país. Eu ia ficar num hotel super bacana, já tinha visto na internet, mas não rolou. Não rolou, teve algum empecilho lá e acabou não rolando. E eu fiquei um pouco chateado com isso. Poxa, eu podia ter conhecido o Suriname, conhecer mais um país, uma cultura diferente, ia mostrar o meu trabalho para pessoas
que eu jamais imaginei mostrar e não aconteceu, entendeu? Então eu fiquei com essa frustração. Aí eu fico comigo, assim, tipo assim, um dia eu tenho que ir no Suriname, entendeu? Mas agora que você contou essa história, eu já fiquei até um pouco com medo dos guardas de lá. Eu digo assim, se tu for tranquilo, vai, porque, tipo, tu não vai ter que fazer uma escala, ou tu não tá fazendo escala, tu vai chegar lá e vai ficar, tipo, eu acho que algum dia eu penso também em Paramaribo, porque eu já vi também fotos, assim, é lindo, até tenho amigos que já foram em, tipo, Amsterdã, Paramaribo, Amsterdã, falaram assim mesmo, a gente não vai para Belém, porque a gente sabe que vai dar merda, né? Por causa tu contou isso pra gente. É muito linda a cidade, mas por mim é só por foto. Tá certo. Vamos passar. Agora a gente já está quase chegando no final do nosso bate-papo. Eu vou te fazer uma pergunta bem Já simples. Passa rápido, né? É tão legal. Eu adorei essas histórias todas que tu contaste aí para mim. Para mim, é o mais bacana é arrancar do convidado essas memórias. sim. Eu vou te fazer uma pergunta super simples. O que tu mais gosta de fazer numa viagem? Né? Exemplo, eu vou te dar o meu exemplo. Para mim, não tem coisa melhor do que eu estar caminhando no centro da cidade, em algum lugar assim, sentar para tomar um café. Pode ser a cidade que for no mundo, mas se eu sentar para tomar um café e ficar observando as pessoas passando, eu já estou feliz da vida. Esse é o meu exemplo. Agora eu quero saber de ti. O que tu mais gosta? De repente, sei lá, Ivan, meu negócio é vida noturna, é balada, ou então é visitar os pontos turísticos, ou então só descansar. É contigo, isso aí a resposta é tua. Eu te confesso que café é muito legal, porque tu senta bem assim no centrão de um café e tu vê as pessoas. Eu gosto bastante disso. Gosto também de festa, gosto também de. Mas o que eu mais gosto, vou te dizer uma coisa, é andar de ônibus e metrô. Legal, legal. Resposta autêntica. E no horário de pico, tipo, eu procuro ver, procuro ler antes, ver que horas as pessoas saem do trabalho, que horas as pessoas. Porque eu tô de férias lá, eu sou estrangeiro, as pessoas estão vivendo a vida delas normais. Exato. Então, eu eu procuro observar isso, ver a cultura antes, que horas eles saem para o trabalho, que horas eles vão, o horário de pico, e quais as linhas de pico, quais as linhas a ser evitadas, porque tu lê muito isso, tipo, nessas guias de viagem, evitar isso, não, eu quero ir lá, porque lá você vai Exato. viver aquela cultura, você vai sentir aquele estresse, né, das pessoas. Então, andar de metrô, por exemplo, uma esse andar de metrô, por exemplo, ano passado, nessa mesma época, em julho, eu tava. Quem conhece Paris sabe que Paris é uma ilha, né? Ilha de Paris, que é aquela ilha de Paris, e que, por exemplo, a parte da Torre Eiffel é a parte nova de Paris e a parte da Notre Dame é a parte antiga de Paris. Eu estava com uma amiga, nós estávamos na parte antiga de Paris e a gente pegou um outro hotel do outro lado de Paris. Precisava atravessar. A minha amiga falou assim: vamos de Uber. Eu falei: que de Uber? Tá doida? A gente tá na Europa, a gente vai de metrô. Tá, pegou as malas, o hotel falou: sério? Eu falei: sério, tranquilo, metrô, bora embora. Entrou no metrô, eram 10 da manhã, metrô lotadérrimo. Tinha outros chineses, porque os chineses no verão eles são uma praga aqui na Europa, viajam a Europa todinha, eles fazem Europa em 3 dias, né? Tipo, 3 cidades na Europa e vão embora para a China. E eu e minha amiga, eu falei: olha, eu tenho, eu tenho, eu tenho uma história meio engraçada. É um pouco bullying, isso não é normal. Mas, tipo assim, eu e minha amiga ano passado a gente pegou e ficou. Toda vez que a gente via um chinês, a gente batia foto, porque eles são muito engraçados. Quem já viu chinês na Europa? A gente começou a fazer, eu e ela, assim, tipo, a gente fez um Eurotrip de 3 semanas, que ela veio daí do Brasil para me visitar. A gente toda, tipo, em Berlim, Paris, Amsterdã, a gente via chinês, a gente chegava perto deles e batia foto, assim. Muito massa. É Mas um assim, povo, é um povo que me passa uma imagem assim, que eles são muito empolgados. Eles
eles vivem aquilo ali intensamente. Essa é a imagem que me passa, né? Que eu tenho, assim. Eu acho muito interessante também. Eu entendi o que você quis falar. Isso. E aí, tipo, a gente chegava e, por exemplo, a gente foi de Berlim para Paris de trem, então, tipo, e aí eu sentei, como a gente não conseguiu mais, porque a gente comprou meio que em cima da hora, a gente comprou em cima da hora, não, a gente comprou antecipado, mas assim, o nosso trem atrasou e a gente pegou um outro trem, né? E aí, tipo, não pôde, eu e ela, a gente não pôde sentar juntos. Tá, tudo bem, tranquilo, mas no mesmo vagão. Aí sentou do meu lado três chinesas, assim, tipo, duas na minha frente e uma no meu lado, porque eu tava numa cadeira com mesa. Aí elas, assim, uma abria. Eles são engraçados, que, tipo, uma abria, metia uma lente no olho, uma máscara, assim, toda congelada, e uma máscara daquelas de urso panda para dormir. Aí eu, assim, me segurando, aí eu aqui lendo, né? Eu me segurando para não rir. Aí eu peguei meu celular e escrevi pra minha amiga, tipo, vem ver o que tua prima tá fazendo aqui. Aí ela começava a rir, aí eu começava a rir, porque eles são muito bacanas, eles se divertem, não estão nem aí, eles estão no São mundo deles. simpáticos, são muito simpáticos. São muito simpáticos, super educados, até a menina, a gente conversou com ela, tipo, ela falava assim, eu estudo aqui na Alemanha e tal, a gente conversou com ela, eu conversei um pouco com ela, né, só que as outras estavam visitando, ela da China, que eram as irmãs dela e tudo mais. Bom, voltando à história do metrô, aí tá, aí a gente pegou as malas, entrou no metrô de Paris, tu sabe que é aquela coisa bem apertadinha, para quem já foi, andou de metrô em Paris, sabe muito bem que é meio apertado, que é meio sufoco na hora de pico. E a gente, assim, tipo, com mochila e uma mala, né? Porque a gente tava mochilando 3 semanas fazendo Eurotrip, e os chineses lá com aquelas malas enormes deles, e a gente tudo assim no mesmo vagão, e eu assim, a minha amiga falou: Meu Deus do céu, o povo vai matar a gente. Falei: Eles estão tudo estressados, os parisienses estão todos estressados, porque a gente está perturbando e tirando a rotina deles. Mas para mim aquilo ali foi um êxtase de ver, de sentir eles naquela rotina, naquela correria. Tipo assim, eu tenho que descer em tal estação, eu tenho que subir em tal estação, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Foi assim, uau, ver a vida, o cotidiano dos parisienses. Foi para mim incrível. Ah, muito bacana, cara. Eu adoro essas histórias aí. Você vai contando, aí eu vou me colocando no teu lugar e vivendo aquela experiência, sendo atropelado no metrô pelas pessoas, e você ali tranquilo, porque você está viajando e tal. Tô curtindo, tipo, isso que eu digo. Pra mim, tipo, ir numa festa, beber a cerveja de cada país, tomar café, é muito legal, é muito importante, mas andar de ônibus no horário de pico, o metrô, é pra mim o máximo. Pra mim é tudo. São coisas simples, mas que rendem boas histórias e boas experiências, né? Então, vamos Isso. lá, para continuar aqui o nosso bate-papo, já chegando no final. Eu vou te perguntar um sonho que tu realizaste numa viagem. De repente, um show que tu assististe, ou então um evento que você foi participar, que era uma coisa que você queria muito, entendeu? Um sonho. Esse sonho eu realizei numa viagem. Eu consegui isso só porque eu viajei, senão eu não teria conseguido realizar isso aqui. Tem isso quando eu tava me preparando pra fazer o vestibular no Brasil. Foi no Brasil mesmo. Mas tem um também aqui na Europa. Bom, vou contar do Brasil. Eu tava me preparando para fazer o vestibular no Brasil, já tava assim, tipo, passando o vestibular do Brasil, sim ou sim, tu vai pra Europa, né? Porque era um contrato que eu tinha com a minha família, tipo, você faz o vestibular no Brasil, né? Com 17, 18 anos, mas depois você pode ir pra Europa estudar, né? Tá liberado. Mas a gente quer que tu faça o teu vestibular no Brasil. Depois tu vai pra Europa, faz o teu ensino médio lá, faz o teu vestibular lá, o proficiência, e pronto, acabou a sua história. Aí eu falei, tá. É, tipo, tu pode seguir tua vida, fazer o que tu quiser, mas tu tem que terminar teu ensino médio no Brasil. E aí eu falei, tá bom, mas então é meu aniversário de 18 anos, comemorar minha independência, minha emancipação completa, tipo, né? Tanto que eu comecei a morar só com 20, dos 20 aos 21 anos já morava só, então com 18 anos para mim já estava assim, aqui, eu já estava bem emancipado e financeiramente começando a me emancipar.
eu falei assim mesmo, é meio hilário contar isso. Aí eu falei, tinha uma banda que era febre no Brasil, não era nem brasileira, uma banda mexicana, que fazia sucesso, tipo, no Brasil nessa época. Tipo, e era a minha fase, por exemplo, que eu estava terminando puberdade, iniciando vida adulta, Rebelde. e o contrato era isso. Isso. O contrato era que a família e eu. E entre minha mãe e eu, tipo, a gente paga a viagem pro show, tu vai estudar, acabou. Tipo, e era o último show deles, porque a gente já sabia que eles iam acabar e tal, e tudo mais. E para mim era importante fazer isso, tipo, como presente de aniversário, porque eu queria, assim, ir muito para esse show, porque era aniversário de uma das integrantes que eu mais gostava e tal, que ia estar no Brasil, comemorando o aniversário dela. Na verdade, o show era para ser em Belém, não sei o que aconteceu, foi transferido para Manaus. Eu e algumas amigas, a gente ficava horas e horas ligando para Manaus, tipo, pro Estúdio 4, ligando para Manaus, fez amizade com o pessoal da produção e tudo mais e tal. Acabou que a gente sabia o hotel onde eles iam ficar, ninguém de Manaus sabia. Quando eles chegaram, a gente tava, eu tenho até vídeo nosso, tipo, tava só a gente e eles, né, que a gente acabou descobrindo tudo isso, e tipo, só a gente que eu digo, só eu e meu grupo, assim, que eram 9 pessoas na frente, 9 pessoas e eles, os 6, assim, cara a cara, frente a frente, tipo, se conhecendo e tal. Isso foi, só foi possível cada viagem, então, por isso é um sonho realizado, tipo, conheci eles e tal, em Manaus, assisti o show, depois voltei para Belém, agora, no go, nada de rebelde, vestibular, e vai focar tua vida. Isso foi o sonho realizado, né? Porque a gente conheceu o hotel, depois meet and greet e tudo mais. Perfeito, Outro perfeito. foi, outro foi é, em Londres, quando eu fui passar só um final de semana, assim, que eu estava visitando uma amiga. Aí, de repente, a gente falou, tá um dia legal e tal. Bora andar pela Bridget Burke, tipo, a ponte de Brigitte. Aí eu falei, tá, então bora. A gente tava andando pela ponte de Brigitte, a gente deu. Aí, quem foi no sentido, né, depois voltando, quem sabe na volta de Brigitte tem um castelo que era o antigo posto lá da época medieval, que eles controlavam, né, toda aquela parte ali. De repente, eles começam. A gente estava lá dentro do castelo, de repente começa a Scotland Yard fechar aquilo ali tudinho. Nossa. Só que é muito louco, porque, por exemplo, Londres, eles fecham do nada. Tu só tem duas possibilidades. Uma, alguém da família real tá chegando, a outra, bomba, e tem que ser evacuado. E aí começa a fechar tudinho. Nisso que eles fecham, ninguém mais entrava, e quem já estava dentro, eles não deixaram sair. Minha amiga falou assim mesmo: bom, já que eles não estão deixando ninguém sair, então bora ficar aqui tranquilo, porque alguém da família real vai chegar. Eu falei, mentira. Ela falou, sério. De repente, como aquele castelo é da parte da marinha, quem chega? O príncipe Harry, Olha só com que a família. bacana. Assim, tipo, eu me arrepio todinho. Aí, porque eu nem sou nesse negócio de fã e tal, de família real. Aí ele chega, tipo assim, chegou com a escolta dele, né, real. O pessoal da marinha britânica já tava lá a postos, porque assim, é muito louco, porque ele chega, faz a cerimônia e depois vai-se embora. Tipo assim, tu não vê nada, né? Ele chegando e saindo, tu não tem aquele negócio. Aí ele chegou assim chegaram assim vários batedores, tu percebe lá do lado de dentro para fora. Chegou os batedores, ele saiu, entrou, a gente viu assim, uau, Harry. Tem até assim, uma foto assim que eu bati assim dele assim, né, de lado, de perfil. E aí, porque tu não pode chegar muito perto, tu tá dentro, tu pode ver a cerimônia, mas porque tu tava lá como turista e já tava programado há muito tempo a cerimônia, essas coisas são super sigilas, acontece. O público que tá a ver, o público que não conseguiu ver, perdeu. Foi, fez a cerimônia, tudinho. Aí eu falei,
Paula, bora. Que ela, assim, é brasileira, mas ela é nascida na Alemanha e tal, a gente só conversa mais em alemão do que em português. Eu falei, bora pro lado, bora pro lado. Eu falei, já que a gente tá aqui, então bora se jogar, né? Bora curtir a cerimônia real. A gente começou a ver tudinho, e aí depois ele pegou, saiu, aí a gente só viu ele passando, assim, perto da gente, com segurança dele, tu não pode tocar. Tu fizer alguma merda ali, tu vai ser preso, então... E, tipo, a gente olhou ele e tal, passou, normal, mas foi assim, foi uma coisa assim, foi meio que... Não foi bem um sonho, mas foi uma coisa assim, bem hilária, que, tipo, seria sonho de muita gente querer conhecer Harry ou William, que, tipo, aconteceu bem espontâneo. Sonho inesperado, né? É como se você É, tivesse realmente dormido e sonhado com aquilo, mas na verdade aconteceu de fato. e tanto que Muito a gente tem bacana. até a gente tem a foto e tal, e a gente olhou assim mesmo, muito louco, muito louco. Muito bacana, cara. Que histórias sensacionais. Olha, muito bacana esse vídeo. E para encerrar, Samuel, como eu sou DJ, né, nada mais justo do que eu te faça uma pergunta relacionada à música, né? Então, tu vai me dizer, Sim, bem basicamente, sem precisar explicar muito, porque é o teu gosto, né? Qual seria a trilha sonora perfeita para uma viagem? Né? O que você ouve, aquilo que você não tira do seu celular. Antigamente a gente falava do seu Discman, do seu iPod. Agora aquilo que você faz questão de ouvir no avião, ou então quando você está no momento de relax, você sempre acompanha a tua trilha sonora. Uma banda, um artista, eu um gosto estilo. muito do David Guetta. Eu uso muito Titanium. Tá sempre comigo assim. Titanium, É do David impressionante essa Guetta. música. Essa música, ela é, né, entre aspas, recente, entre aspas, mas ela marcou muito, né? Até hoje, se eu tiver em um determinado momento de uma festa e eu toco, os jovens vão pular e vão vibrar porque é uma história recente, né? Eles conhecem. E os adultos que também, tipo, não é muito da época deles, ficam enlouquecidos. É uma música assim que ela consegue englobar todo mundo e ela tem uma energia muito forte essa música. Eu sinto isso ali, eu sinto na hora o impacto da pista quando eu toco essa música. Realmente é bem legal. Eu já disse que o dia que eu me casar, vai tocar Titanium, pelo menos 3 vezes na festa. Porque, Muito sei bacana. lá, eu entro no voo, depois quando tá liberado o jantar, depois do jantar, que eu tenho que dormir, eu escuto Titânio e, e durmo. Ou eu entro num trem, eu escuto Titânio. E tipo, e isso começou bem automático, bem espontâneo, porque, tipo, eu tava uma vez, aí eu liguei o celular, tipo, coloquei no Spotify, aí tocou ela, tipo, do nada, eu falei, uau. Aí Ela te persegue. outras viagens também eu coloquei, sempre tava Titânio. Bem assim, espontâneo, né? Porque eu coloco no play e vai. E aí eu já percebi, tipo, dos 30 lugares que eu visitei, 15 vezes tocou essa música, Titanium. Tipo, tá no meu diário de viagem, assim, que eu tenho vários diários de viagem que eu escrevo e colo fotos e tal. E eu tava contando assim, tipo, falei, nossa, Titanium. Por isso que foi a primeira música assim que veio, Titanium. Ah, muito legal. Porque não foi à toa, né? Eu te perguntei isso e tu já tinhas realmente uma história para contar, porque, pô, se mais de 15 vezes a música te persegue e você gosta dela, e tu foste autêntico também em responder, porque apesar de ser um hit, né? Aí tu podia dar uma resposta mais cult, tu podia dar uma resposta mais rebuscada, uma banda mais, né, alternativa. Não, você foi lá, você foi sincero e falou Titânio, e é aquilo que mexe contigo mesmo e acabou-se. Muito legal. Eu não sei explicar, eu até pensativo, não sei o porquê, mas é o que tu falaste, essa música tem uma ela como ela começa, tipo, bem levemente, depois
ela explode, ela evolui. Então, acho que esse som de evolução é meio que assim, a cada viagem, eu começo assim, você começa tímido, você não sabe onde você está pisando, mas você está ali para pagar mico, porque se você não pagar mico, você não tem história. Então, é isso, tipo assim, você explode com essa música e você vai explodir também na viagem. Então, é isso. Muito legal. Só para complementar, antes de finalizar, você falou aqui, mas eu estou aqui para pagar mico, né? Porque senão não tem história. Eu conheço pessoas que não viajam porque têm medo. Ai, mas eu não vou viajar porque pode me acontecer isso, que pode acontecer aquilo. Mas, gente, mas isso que é o legal. É justamente com esse tipo de experiência que a gente, né? É triste é que não tem história para contar. Isso. Por exemplo, se eu não tivesse ido pelo Suriname, jamais teria uma história para contar no aeroporto, ficar tranquilo. Seria histórias de contar de Paris, ou de Amsterdã, ou de Londres, por exemplo, essa com Harry. E, assim, tipo, bora, vai embora, tipo assim, liga o foro assim, desculpa, e vai viver. É isso. O canal aqui é nosso, a gente que manda. Fica tranquilo. Isso. Por exemplo, Itália. O que eu faço? Pizza. Com 20 anos, né? A gente acaba de chegar na Europa, tipo, pra fazer, né? Aí a gente foi viajar, porque a gente, tipo, fez o vestibular no Brasil, demorei 1 ano e tal, aprofundando a língua. Aí depois vim de vez pra Europa, né? 3 meses a gente só ficou viajando e tal com a minha família, foi viagem, viagem, viagem. Aí tu chega na Itália, tu não tá meio brasileirada, aí tu pega, olha assim pro italiano em Verona, vai comer pizza. Que eu tava cansado de comer pizza com azeite de oliva, porque os italianos só comem uma certa parte do norte da Itália só come pizza com azeite de oliva. No centro da Itália eles comem pizza totalmente diferente, e no sul da Itália e na Sicília eles comem pizza muito mais diferente do que no norte. Eles têm uma loucura com essa pizza deles. Eu assim, tipo, 20 anos, assim, tipo, todos os restaurantes eu pedia pizza. Aí eu falei, bom, eu tô na Itália, eu vou comer, né? Massa, pizza e tudo mais. Itália, né? Tipo, como eles falam. Itália, comer, 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 comer. Também, por exemplo, também isso foi uma influência do livro Comer, Rezar e Amar. Tipo, na parte que a autora do livro só come na Itália e meio que similarmente, tipo, bora fazer que nem ela, comer, só comer na Itália, bora comer. Aí eu já tinha comido pizza de tudo quanto é jeito, sempre com óleo de oliva, o óleo com azeite de não sei das quantas, ou azeite com alho e não sei o quê. Aí, de repente, eu falei assim, a gente tava em Verona, tava visitando o Teatro de Verona, Nacional e tal. Eu falei, eu tô com fome. Meu chefe falou, então bora comer pizza. Aí, como eu já sabia espanhol e português, eu falei, vou arriscar no italiano. Mas dessa vez, sabe o que eu vou fazer? Eu tava com saudade do ketchup e maionese. Aí eu falei assim mesmo, por favor, uma pizza. Aí tá, ele pega, cortou lá a fatia da pizza e falou, aí me deu, falei, aí ele falou, se você quiser óleo, tem aqui. Eu falei, olha esse bocadinho, e falei assim mesmo, Aí eu já falei, eu não sei falar isso em italiano, eu vou falar em espanhol, mas você vai entender. Eu falei, você tem ketchup e mayo? Cara, o semblante do velho mudou assim. Ele me Eu já olhou, ouvi falar que eles não gostam realmente disso. pegou assim o ketchup e a maionese, colocou assim, bem assim, não. Me olhou, e depois ele só me olhou assim e me xingou assim mesmo. Seu americano, filho de uma égua, assim, bem assim, tipo um filho de uma égua. Nojento, tu vem pra cá acabar com a minha cultura de tu não sabe comer. Meu tio escutou ele me xingando em italiano, falou assim, o que tu fez? Eu falei, aí eu falei, com pedi ketchup, ele falou, Samuel,
Em Belém tu faz isso. Aqui na Itália tu não faz. Eu vou te matar. Sai daqui. Agora. Aí ele pediu desculpa. Tipo assim, você tem 20 anos, 20 anos. E tipo assim, não tá nem aí. Não tá nem aí, né? E quer, às vezes, comer um pouco da tua cultura e tal. Porque você viveu 18 anos, sendo que já era meio educado. Olha, não pode se fazer isso. Na Itália ninguém come pizza com ketchup e maionese. Para com isso. E eu tava assim, eu falei, vou testar. E passei um micaço, ele me xingou na frente de todo mundo. Tinha um monte de gente comprando pizza. Eu falei, foi-se. Agora já era. Já era. Samuel, foi um prazer enorme conversar contigo. Eu me diverti muito, adorei as tuas histórias. Foi sensacional. O objetivo foi alcançado, porque quando eu preparei esse mini roteirinho aqui, é justamente com essa intenção de arrancar essas histórias, essas experiências. Foi um prazer enorme falar contigo. Eu vou passar a bola para ti agora, tu te despede do pessoal que está assistindo a gente. E, se possível, né, tu passa as tuas redes sociais, porque eu sei que tem gente que não gosta. Né? Minhas redes sociais é uma coisa muito privada, é dos meus amigos e tal. Se você se sentir à vontade, você passa e, de repente, alguém que se identificou com alguma história que tu contaste, ou então alguém que quer conversar contigo para tirar alguma dúvida sobre alguma coisa da Europa, se você quiser passar o teu e-mail, sei lá, enfim, a palavra agora é só tua, fique à vontade. Primeiramente, quero te agradecer por essa oportunidade da gente estar conversando nesse bate-bola, né? Já que a gente já conversa 2, 3 anos por WhatsApp, né? E pelas redes sociais e tal, um acompanha o trabalho do outro e eu acho muito bacana o seu trabalho. Quero agradecer, né, por essa honra, Ivan Davis, que eu sempre ouvia na Jovem Pan, em Belém, tipo, já era 14, 15 anos, tipo, tem que ouvir o som do Ivan Davis, já naquela eletrônica e tal. Quero te agradecer imensamente. A minha mensagem é o seguinte: esse ano é um ano de, infelizmente, atípico, e é um ano que eu parei para fazer uma reflexão interna, né, e limpar certas coisas, e ver fotos e tal, montar álbuns e terminar de escrever diários com certas histórias de viagem. Então, a minha principal viagem esse ano é interior, dentro de mim. E o que eu queria pedir para as pessoas também, principalmente no Brasil, usar esse teu espaço agora, dizer tipo assim, fique em casa. O clichê, fique em casa, porque apesar de ser meio louco, vão querer dizer, mas ele está na Europa, está na Alemanha, um país super seguro, que venceu a pandemia, que não teve, o índice de mortalidade foi quase zero em relação a outros países e tal, mas assim, nós ficamos quase 3 meses trancados dentro de casa. Foram momentos assim que, tipo, até a nossa chanceler falou assim mesmo. Gente, quando eu digo chanceler, porque também eu sou metade alemão, metade brasileiro, deixa eu explicar, não que as pessoas pensam, tipo assim, tá se sentindo o brasileiro metido que mora lá, não. Né? E foi bem trash, até conversando, tipo assim, com a minha avó, que tem 92 anos, na verdade, não é minha avó, é tia-avó, né? Ela me contando histórias assim, ela falou assim mesmo, olha, tu não conhece a guerra, mas agora tu vai conhecer o que é comprar alimentos e estocar como se fosse na guerra. Eu fiquei assim até meio assustado, porque você sabe, a gente só conversava histórias, ela me contava histórias assim, né? E aí, tipo, você que viver, ter que estocar alimento tudinho é uma coisa, foi uma coisa assim bem tocante para mim. E tipo, o que eu quero pedir é fique em casa, viaje dentro de casa, viagem dentro de si, como eu estou fazendo. Por exemplo, o que eu mais ia gostar agora em julho de fazer é estar viajando, é estar tipo em algum lugar do mundo, ou no Brasil, ou na Europa, seria ou nos Estados Unidos, seria algum local, por exemplo. Eu tenho que contar, eu tenho até tinha uma viagem marcada agora em julho para o México com minhas amigas,
iríamos fazer 2 semanas, eu iria também receber antes, 1 semana eu iria viajar com uma quase prima minha que mora em Belo Horizonte, que vinha me visitar, já tinha comprado passagem há mais de 1 ano, não pôde vir, tipo, eu ia fazer com ela 1 semana Eurotrip, né, e depois ela ia ficar mais 2 semanas aqui na Alemanha, com a minha família, e eu iria para o México com algumas amigas. Não rolou, então fique em casa. E é o que eu peço, essa é a minha mensagem, tipo. E outra coisa, assim, quando as pessoas puderem voltar a viajar, aproveite, se joga, tipo, vai sem medo de ser feliz, sem medo de pagar mico, porque pagar mico é você Sim. fazer seu diário, sua autobiografia. E é isso, tipo, redes de contato, eu vou passar no Instagram e por lá as pessoas podem iniciar um bate-papo e aí depois, como tu falou, se precisar de ajuda e tal pela Europa, posso dar algumas informações também das quais eu sei. É um prazer também sempre ajudar, porque isso também é o que eu aprendi muito da cultura brasileira que eu tenho em mim, que é esse dar e receber. Isso é muito importante e uma filosofia de vida que eu levo sempre. Bom, como meu nome é Samuel Caleb, a minha rede social do Instagram é @samuca, ou seja, Samu, o K de Caleb e Samuca LS, LS ou SL, mas depois eu posso te mandar e aí tu pode incorporar no Eu vídeo. coloco aqui embaixo na descrição. Isso. E aí, se quiser, já tem várias bandeiras de países, né? E até do Suriname também tem, né? Porque é importante lembrar. É Vou parte lembrar da dessa história. história. É. Samuel, obrigado mais uma vez. Foi um prazer enorme, tá? Precisando de alguma coisa também aqui no Brasil, sinta-se à vontade, pode procurar a gente. Se quiser que a gente leve alguma coisa para algum parente teu que esteja aqui. Enfim, divulga também esse vídeo, fica à vontade para os teus amigos, para os teus colegas, compartilhar essas histórias que foram muito bacanas, realmente. Acho que todo mundo vai gostar, meus amigos vão gostar, os seus também. Enfim, e quem sabe a gente se encontra em breve aí numa próxima viagem, se eu conseguir voltar para a Europa para fazer os meus mochilões, a gente se esbarra por aí. Tá bom, meu amigo? Isso. Tá bom, Ivan. Muito obrigado por tudo. Um abraço, E vou Samuel. Obrigado. Tchau, tchau.